Olá, queridos, sejam bem-vindos ao culto da Segunda Igreja Batista. Que o Senhor esteja conosco, falando aos nossos corações e ouvindo o nosso clamor. Quero convidá-los a aproveitar esse momento para cultuar ao Senhor. Não ser apenas um telespectador, não só assistir ao culto, mas cultuar e adorar conosco. Sabe, não é porque é um culto online que ele é menos importante. Não é porque estamos em casa que é menos culto. A forma pode ser diferente, mas o Deus é o mesmo. E o nosso Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O mesmo Deus que nos observa lá na igreja, no templo, Ele nos observa em casa. E espera que entreguemos o nosso coração a Ele, de forma sincera, de toda a nossa alma, que possamos amar o nosso Deus e buscar verdadeiramente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais este dia, esse momento de culto, Deus. Esteja falando, Senhor, aos nossos corações. Faz-nos, ó Deus, sensíveis ao Teu toque e à Tua voz. Nos ajude, Senhor, a entender e a reconhecer aquilo que ainda precisamos aprender, Senhor, para caminhar de forma que Te agrade. Nos ensina, molda, Senhor, o nosso caráter, transforma, Senhor, a nossa mente e enche-nos com a Tua presença, abraça-nos, ó Deus, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Fala, Senhor, com cada coração que está agora assistindo esse culto. Esteja, Senhor, com cada pessoa, com cada família, Senhor, com cada família representada e seus amigos. Esteja no controle, Senhor, de todas as coisas. Esteja no controle, Senhor, deste culto. Receba, Senhor, nossa adoração, nosso louvor. Ouça, Senhor, o clamor da Tua igreja. E fale, Senhor, aos nossos corações. Continue conosco, ó Deus. Cremos que o Senhor está conosco. Faça, Senhor, presente em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a sentir a Tua presença, a perceber. E a nos entregarmos, ó Deus, a Ti por completo. E nos ensina, Senhor, a Te amar com todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Em nome de Jesus que Te oramos e Te peço e Te agradeço. Amém.
Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Dia 9 de agosto desse ano é o dia que nós comemoramos em 2020, o Dia dos Pais. Nós desejamos a eles que o Senhor lhes conceda ricas bênçãos, que o Senhor abençoe a seus filhos. Gostaria de deixar um pequeno texto da Bíblia. Se encontra em Salmos, capítulo 127, versos de 3 a 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Que Deus os abençoe. Feliz Dia dos Pais. Vamos ouvir uma poesia. Pai, que amor é este que sentes por mim? Qual o segredo para amar tanto assim? Tento entender este amor e não acho jeito. Insisto em explicá-lo, mas não sei direito. Pois o teu amor é tão complexo, é diferente. É um amor que não se explica, apenas sente. Pai, que amor é este? Conta-me com carinho sobre este amor que nunca me deixa sozinho. Que nos desalentos e nas aflições desta vida venha ao meu encontro com a mão estendida. Que na hora mais difícil, na minha indecisão, como uma bússola posso sentir o teu amor, apontando o caminho que me faz vencedor. E quando estou só, à procura de um amigo, nos teus braços encontro meu abrigo. E na tua sabedoria, a palavra mais certa, onde eu posso ver sempre uma porta aberta, e com segurança eu posso por ela entrar. Pai, que amor é este? Conta-me, paizinho querido.
Fala deste amor que às vezes chora escondido, que mesmo à distância parece estar presente e me torna especial no meio de tanta gente. Pai, que amor é este? Eu só poderei entendê-lo olhando para o Calvário, para o amor modelo, onde por amor Cristo se deu pela humanidade. Ali eu encontro a explicação e a verdade. O teu amor é uma fagulha do amor de Cristo. É Ele que acende dentro de mim e de ti, a chama do amor que jamais terá fim. Feliz Dia dos Pais. Deus os abençoe. A Bíblia nos fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E foi por causa disso que o Senhor instituiu na lei de Moisés o sacrifício de um cordeiro, para que o povo pudesse ser perdoado. Mas, na plenitude dos tempos, Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para que fizesse esse sacrifício de uma vez por todas. E é por meio desse sacrifício, por meio da remissão de sangue de Jesus Cristo, é que nós temos a nossa salvação. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Olá, meu querido amigo, querido irmão da Segunda Igreja Batista em Nova Friburgo. É um prazer muito grande, um privilégio estar aqui para compartilhar com você a Palavra de Deus. Nós estamos hoje comemorando também o Dia dos Pais, comemorando de uma forma diferente, devido à pandemia. Muitos de nós estão separados dos seus queridos, alguns inclusive fora do país, sem poder viajar, sem poder vir, como é o caso de um dos meus filhos. Mas eu louvo a Deus por esse Deus maravilhoso, porque Ele nos dá outros recursos, através da tecnologia. Nós estamos aqui fazendo já há alguns meses os cultos aos domingos, os encontros de oração, e também podemos falar com esses entes queridos que estão distantes. Lógico que há uma dificuldade para algumas pessoas por conta da tecnologia. Em alguns lugares você não tem uma rede de conexão boa, você não tem realmente condições de ter uma comunicação perfeita, e isso atrapalha, muitas vezes atrapalha. Nós temos vencido aí a questão de uso dessas tecnologias. Pessoas com cabelo branco como eu tiveram que aprender, e isso foi muito bom. Nós temos que louvar e bendizer o nome do nosso Deus por conta dessa nova condição, dessa forma como a gente encontrou. E isso me inspirou para procurar aí um texto que viesse ao encontro do meu coração e do coração de todos vocês. E me veio aí um tema de saber como Deus fala com a gente, Como é que a gente consegue ouvir nosso Pai Celestial? Então eu vou trabalhar em cima desse tema, e eu trago aí uma pergunta: como conseguir ouvir nosso Pai Celestial?
Essa é uma pergunta que eu quero responder, ou que eu preciso responder, que todos nós precisamos saber, né? Como conseguir ouvir nosso Pai Celestial? Mas não é só isso, né? Não é só ouvir, mas também como é que a gente identifica se o que nós estamos ouvindo é de fato a voz do nosso Pai Celestial. E para isso a gente vai ler um texto do Evangelho de João, 8, versículos 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, eu fiz aqui nesse texto uma espécie de marcação de alguns pontos para a nossa reflexão. São esses grifos aí, né? O primeiro deles está relacionado, né, com quem crê em Jesus Cristo. Na verdade, são as condições, as primeiras condições para que a gente possa entender, ou para que a gente possa ter uma comunicação direta com Deus, uma comunicação com toda certeza com Deus. A primeira delas, né? Para aquele que crê que Jesus Cristo é o nosso Redentor e Salvador, nós precisamos ter essa certeza, né? Jesus aí está falando lá com os que acompanhavam ele lá. Você precisa crer nele, né? É preciso crer. Então, essa é a primeira condição. Para aquele que permanece na palavra dele e vive, age como discípulo dele, né? Então, para esses, somente para esses, é possível conhecer a verdade. Então, aí está a primeira condição que nós precisamos ter para, de fato, conhecer a verdade, né? Para, de fato, ouvir a palavra de Deus. Então, é muito significativo a gente começar a pensar nesse texto de que é preciso ter essas condições para a gente ter, de fato, a possibilidade de conhecer, né, a Deus, de conhecer a vontade dele, de andar no caminho dele. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos tratar aqui. Depois disso, eu quero dizer que Deus, ele é Espírito. Então, nós sabemos que Deus é Espírito, sabemos inclusive porque a própria Bíblia nos diz isso, é a própria revelação dele para nós. Sabemos que Deus é Espírito. Em João 4:24, lemos: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em 2 Coríntios, podemos ratificar que o Senhor é o Espírito, né? Então, onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Ele é o Espírito e onde quer que ele esteja, ali há liberdade, né? Nós lemos lá no texto inicial de que a verdade é liberta, né? E aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Então, meus queridos, estamos diante de um Pai sobrenatural, um Pai que tem poder, né? Que tem poder muito além do que podemos imaginar. Então, só podemos nos relacionar com Deus a partir da vontade dele. Isso é uma outra condição, é uma outra coisa que nós temos que ter certeza. Nenhum conhecimento, nenhum esforço humano vai fazer com que nós entendamos o que ele quer para nós, vai fazer com que nós possamos ouvir a palavra dele. E essa é uma outra certeza, né? É preciso entender que ele é Espírito e nós, aqui humanos, com toda a tecnologia, com tudo que a gente tem de conhecimento, de inteligência, que inclusive foi dado por ele também, né? Nós não temos condição de ter um relacionamento com Deus, porque ele é Espírito, né? Nós aqui, com todo o esforço que a gente
vier a fazer, mesmo que nós aí ainda consigamos evoluir de uma forma surpreendente, nós não vamos conseguir nos relacionar com ele, ou ouvir a voz dele, ou ter uma conexão com ele, para usar uma expressão mais ligada à tecnologia, né? Mas o interessante é que Deus, apesar de ser espírito, ele se relacionou e se relaciona com a raça humana de várias formas, e ele usa inclusive coisas naturais, né? Muitas vezes ele usou coisas naturais e usa coisas naturais. E a revelação perfeita dele foi através da vinda do Filho dele, de Jesus Cristo, que veio como homem, né, de uma forma aí natural, no sentido dele conviver com a gente aqui. Ele era homem, ele tinha sentimentos, ele era uma pessoa que poderia ser tocada, né, e também se revelou através de muitas pessoas, muitos profetas. Claro que ele usou o sobrenatural também, usou anjos, mas ele também se revelou de forma natural, né? E se revela de forma natural. A gente vai, na sequência aqui, tratar disso. O interessante aqui, se a gente fizer uma comparação aí com as tecnologias, é que a conexão com Deus é uma conexão que não precisa de infraestrutura nenhuma, não precisa ter energia elétrica, não precisa ter cabo, não precisa ter nada que o homem criou. Você pode falar com Deus, você pode ouvir Deus, você pode conversar com Ele, sem luz, com luz, na montanha, embaixo, em cima, no mar, num lugar distante, sem nenhuma tecnologia. Você pode ter, de fato, uma conexão com Deus. Na verdade, você precisa de uma coisa só para ter conexão com Deus. É preciso ter fé, né? Ou seja, crer e viver segundo os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso nós vimos lá quando nós lemos o versículo lá do Evangelho de João. Você precisa crer, precisa viver, precisa ter fé. Mas aqui cabe, né, um pouco de reflexão sobre a questão de crer e ter fé. Lá no texto que nós lemos, a palavra crer significa, né, originalmente, ter fé, né? E a palavra fé, no grego, a palavra fé é pistis, né? E no latim, já foi traduzido para fide, elas tinham as duas tinham o mesmo significado original de fidelidade, né, sentido de sintonia, de harmonia, de consonância, de entendimento, de exatidão. Esse é o significado da palavra fé, lá atrás. Bem diferente do significado da palavra crer, né, que nós hoje praticamos. E aí eu trago para vocês aqui uma comparação que eu li em algum lugar, mas eu não lembro onde foi, e eu gosto muito dessa comparação, que é a comparação com o rádio, né? O rádio nada mais é do que uma antena de um receptor, de um aparelho receptor, que recebe ondas, né? Recebe sinais de um emissor, e esse emissor, nós aqui, a Igreja Batista, a Segunda Igreja Batista em Nova Friburgo, tem uma ligação muito forte com a rádio, e vocês vão poder entender isso muito bem. Quer dizer, a rádio emite lá as ondas numa frequência, e o aparelhinho, o rádio, recebe, quando ele está sintonizado na mesma frequência, ele consegue captar lá as ondas, e aí você consegue ouvir música, você consegue ouvir notícia, enfim. Mas o rádio tem que estar sintonizado, né? Essa é a comparação para se entender fé, né? A fé é a sintonia do rádio, né? Está sintonizado. O homem, né, uma pessoa que não está sintonizada, que não está em harmonia com Deus, né, ela não tem fé. Embora ela até creia em Deus, né? Embora ela tenha essa capacidade de acreditar em Deus, mas ela não tem sintonia com Ele, não tem fé, né? E a gente usa... todos nós usamos muitas vezes a mesma frase, né? Até o diabo
né, crer em Deus, né? Isso a gente pode ver lá em Tiago 2,19, né, é a constatação disso, né? Portanto, crer é uma coisa muito diferente de ter fé. Crer é saber que Deus existe, enquanto ter fé é viver em harmonia, em consonância com Ele, com Deus, né? E com a sua vontade, com a lei. Então, somente, né, depois que a gente entende isso, né, somente depois disso, é que a gente pode entender e pode conhecer a verdade. Ou seja, eu preciso ter fé. É preciso ter fé para poder ter condição de entender, né, de entender que Deus é Espírito, de que nós só nos relacionamos com Ele de acordo com a vontade dEle. Ou seja, é preciso ter essas condições, é preciso ter esse entendimento. E para ter esse entendimento, você tem que ter fé, né? E como é que Deus fala com aqueles que têm fé? Como é que Deus fala com aquele que tem fé, né? Ou seja, Ele só fala com aquele que tem fé. Mas como é que Ele fala com aquele que tem fé? Deus nos fala através da Bíblia, né? Ele fala de outras formas, mas a Bíblia ela descreve a revelação completa de Deus para a humanidade. É a maneira principal, né? Deus usou e usa a palavra dele, é a maneira principal de como ele fala conosco. Todos os dias, na verdade, você pode ter um encontro com Deus através da leitura da Bíblia. E talvez seja por isso que nós, pastores, os líderes, e você também, querido irmão, você que frequenta a igreja, você que é um servo de Deus, tem sempre que insistir na leitura da palavra de Deus. É importante. Por quê? Porque ali você tem a possibilidade de realmente falar com Deus e ouvir a Deus. Principalmente ouvir a Deus, porque falar com Deus nós sabemos que nós falamos com Ele através da oração. A nossa igreja está empenhada aí numa campanha de cada um de nós coloquemos aí o versículo que mais toca o nosso coração. Isso é importante para a gente externar para os outros e quem sabe alguém que leia aquele versículo, que ouça alguém falando aquele versículo, seja tocada, né, e que através disso ela tenha aí o consolo, a paz, né? É muito importante a gente ler a Bíblia, é muito importante a gente falar a Bíblia, por isso que em todos os encontros nós temos algum versículo bíblico para ser falado ou para ser realmente lido. Isso é muito importante. Por quê? Porque essa é a forma principal com que Deus fala conosco. Mas, através do Espírito Santo, né, Deus nos instrui no caminho dele. Ele usa o Espírito Santo. Então, queridos que me ouvem, o Espírito Santo de Deus usa a palavra, né, a Bíblia, para revelar Deus e seus propósitos, para nos instruir no caminho dele. E por que é preciso a intervenção do Espírito Santo para que nós possamos ler a palavra de Deus? Por que é necessário que nós tenhamos o Espírito Santo para isso? Em 1 Coríntios 2,14 temos a resposta. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o Espírito Santo lhe ajuda a entender a Bíblia e a aplicar seu ensino à sua vida diária. Não é? É ele que faz isso. Por quê? Porque Deus é um ser espiritual. Não é? Quantas vezes, quando eu não era convertido, eu lia a Bíblia e não entendia nada, lia como uma história, uma simples história. Não é? E isso, muitas pessoas que não têm o Espírito Santo para iluminar, para fazer com que você compreenda a Bíblia. Então, o Espírito Santo tem essa força, né, essa capacidade de nos mover
para o entendimento. Mas, além disso, o Espírito Santo também lhe ajuda a refletir sobre o mundo à nossa volta. Muitas vezes nós estamos em situações em que ele nos faz lembrar da palavra de Deus para a gente poder viver as situações em que nós temos que viver. Né? Muitas delas, situações conflitantes, nas quais nós saímos da nossa tranquilidade, nós realmente ficamos fora de si, e é aí que o Espírito Santo vem e te lembra, né, através de algum versículo, da história de algum personagem bíblico. É ali que você é tocado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele te leva de volta para a palavra. Ou seja, você ouve a voz de Deus, né? Para que você não reaja dessa forma, para que não tenha rompante, para que você tenha mais tranquilidade para fazer, para você se portar diante das situações. Mas Deus também usa, além da própria palavra dele e do auxílio do Espírito Santo, ele também usa pessoas. E nós podemos ver isso em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Veja que nós podemos nos utilizar das conversas, né, dos diálogos, das relações que nós normalmente fazemos em nossas igrejas, né? Atualmente nós estamos aí nesse afastamento social, mas nós vamos voltar em breve, nós vamos estar juntos de novo. E nós temos que valorizar, né, o outro, né, o irmãozinho que está lá sentadinho no banco, que às vezes vem para te dar um abraço, somente um abraço, ou vem para te dar uma palavra, ou vem para te dar um conselho. Que coisa importante é a gente poder realmente ouvir essas pessoas, né? E talvez a gente não dê muito valor a isso, né? É preciso a gente dar valor para isso. É bom ter contato com outros crentes na igreja e pedir e ouvir conselhos aos mais sábios. E aqui cabe uma observação. Nem sempre ouviremos conselhos sábios dos mais velhos, e sim dos que têm mais harmonia e sintonia com Deus, né? Aquele que está mais tempo perseverando nessa harmonia. Isso não quer dizer que tem que ser um ancião. Em nossa igreja mesmo, eu tenho ouvido aí alguns jovens falando, e é muito, muito bonito ver, né, a capacidade que esses jovens de hoje têm de compreender a palavra de Deus e de transmitir. É muito bonito isso. Mas como identificar, como que a gente vai identificar se realmente estamos ouvindo a voz de Deus? Essa é uma pergunta que a gente também tem que fazer. Como é que eu vou identificar a voz de Deus? Né? Meus amados, precisamos desenvolver a capacidade de conhecer, reconhecer e entender como e quando realmente Deus fala conosco. Nós precisamos desenvolver isso para a gente ter certeza de que quando a gente busca a Bíblia, até mesmo nas nossas reflexões, os pensamentos que vêm à nossa mente, né, são pensamentos que vêm de Deus, né? É Deus falando conosco. Quando um irmão nosso vier falar, vier nos dar algum conselho, como é que a gente vai saber que o que ele está falando conosco vem de Deus realmente? A gente precisa aprender. E para isso, nós precisamos perguntar. Olha que eu estou trazendo aqui várias perguntas, né? Você precisa aprender a perguntar. A voz te leva a fazer o bem? A voz promove sentimentos de amor? São as duas primeiras perguntas que eu lanço aqui, né? Então, a voz te leva a fazer o bem? Se você fica inspirado a fazer uma boa ação ou se sente inclinado a fazer coisas certas, então você pode saber que está recebendo uma comunicação de Deus, porque tudo de bom vem de Deus. E isso inclui pensamentos benignos. A voz promete sentimentos de amor
Você se sente motivado a mostrar bondade quando é mais fácil ser indiferente? Você se sente impulsionado a alimentar os famintos ou ajudar os necessitados? Se o seu coração está cheio de amor, de preocupação pelos outros, então você pode saber que Deus está falando com você, porque essa é a maneira dele de ajudar a seus filhos necessitados. Né? Ele coloca pessoas para fazer esse trabalho, ele incomoda as pessoas a fazer esse trabalho. Então, é preciso ter certeza de que vem de Deus. A voz que você está ouvindo, ela de fato ilumina a sua mente, né? Faz com que você tenha essa condição de pensar em coisas boas, em trabalhar a sua cabeça de forma a você buscar o melhor, né? a ter sempre uma visão para o bem, né? a ter melhoria, né? Em tudo que você faz. Né? E buscar esses caminhos. O que você está ouvindo está te levando para isso? A voz contribui para o seu crescimento ou de outras pessoas? O que você está ouvindo vai fazer você criar algo bonito, aprender coisas, ganhar maior compreensão das coisas, fazer com que seu caminho pareça mais claro. Né? Há uma série de perguntas que você pode fazer ao ouvir um ensinamento, ao ouvir uma admoestação de alguém, ao se deparar com uma situação em que você vai tomar realmente alguma decisão. Então, é preciso fazer essas perguntas e fazer realmente uma reflexão de se está acontecendo isso com você, se essa voz que você está ouvindo está te levando para isso. A voz que traz paz, você sente paz com uma decisão que tomou, você se sente calmo em um momento de julgamento, você se sente confortável em suas tristezas. Veja que nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, de muita tristeza. A gente está aí diante de morte de pessoas que não deveriam, não poderiam ter morrido numa situação normal, mas por conta da pandemia, perderam a vida. Mas você se sente confortado quando uma pessoa vem falar com você, ela te traz essa palavra, né? Então, se assim for, então Deus está falando com você. Deus está trazendo para você, está falando de paz com você. Ele está trazendo paz para o teu coração, trazendo consolo para a sua alma. É assim que Deus conforta a todos, né? Usando a própria palavra, usando o Espírito para te levar a isso, fazendo com que você tenha paz. Além disso, você tem ainda a voz que te inspira a ser melhor do que você é. Você se sente motivado para melhorar após ouvir, né, do outro, após você ler a palavra de Deus e ter em sua mente, né, pensamentos que te motivam a melhorar, né? Você se sente melhor depois disso do que estava se sentindo ontem. Você deseja traçar metas, você deseja trabalhar para cumpri-las, você vê a bondade dos outros e sente desejo de melhorar. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos que pensar o que vai acontecer depois, como é que a gente vai voltar a trabalhar, como é que a gente vai voltar às nossas atividades normais. Quer dizer, se o que você está ouvindo do outro, que você está fazendo, vem à tua cabeça após uma leitura, após você meditar na palavra de Deus, se realmente está te trazendo isso, é porque, de fato, você está ouvindo a palavra de Deus, né? Então, se você tem aí, no caso, um desejo de melhorar, então você está sendo conduzido pela voz de Deus. Então, é muito importante a gente reconhecer a voz de Deus, né? Mas eu quero trazer para vocês aqui a quarta forma de como Deus fala conosco. E Ele fala conosco através do silêncio, né? E talvez seja a forma mais difícil da gente compreender.
pode ter certeza de que muitas vezes Deus vai falar comigo e com você, ou vai nos mostrar o que Ele quer, mas haverá momentos silenciosos onde a única coisa que você terá que fazer é crer e ter fé, mesmo sem ver, sem sentir e sem ouvir. Meu irmão, Deus não é como o aplicativo, né? Que desmarca lá, não ouve. Pode ter certeza, Ele está te ouvindo. Pode ter certeza que Ele ouviu a você e que Ele fala com você. Você pode ter essa certeza. Deus de forma alguma deixa de nos ouvir. Ele é de fato aquele receptor lá que marca todas as vezes que você ora por Ele. Pode ter essa certeza, pode ficar em paz, porque Ele faz isso. Ele te ouve, Ele marca todas as vezes. Pode ter certeza, Ele vai te ouvir sempre. Você não precisa ter dúvida disso. Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus ouve o tempo todo, mas Ele é soberano. Ele responde da forma como Ele quer. Nós vimos que Ele fala conosco através da Bíblia, Ele fala conosco através do auxílio do Espírito Santo, Ele fala conosco através de outra pessoa e Ele fala conosco também através do silêncio. E nesse momento, no silêncio, que Ele quer ver de você a sua fé, Ele quer ver a sua maturidade, Ele quer encontrar em nós a fé, né, para que a gente consiga ouvir, mesmo no silêncio, a vontade dEle. Então, meu amado, que essa lição de hoje nos traga a certeza de que Deus fala conosco. Vamos orar? Vamos abaixar nossa fronte? Vamos orar. Querido Pai Celeste, queremos diante da Tua beleza e da grandeza da Tua santidade agradecer pelo Teu infinito amor e misericórdia para conosco. Nós que somos fracos e pecadores reconhecemos que sem o Seu cuidado não poderíamos viver. Por isto, nesta hora, louvamos e bendizemos o Teu nome. Hoje, agradecemos pela oportunidade de podermos celebrar, mesmo em alguns casos à distância, o Dia dos Pais. Podemos ouvir e ver nossos pais, familiares e amigos, mesmo estando em isolamento social. Nesta hora te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco e que possamos sempre ouvir, entender e reconhecer a Tua voz. E para isto, pedimos que o Teu Espírito fortaleça a nossa fé, que nunca deixemos de estar em sintonia com a Tua palavra viva, que é Jesus Cristo. Senhor, perdoa os nossos pecados. Te agradecemos e te pedimos tudo isso em nome de quem é nosso Salvador e Redentor, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que nós consigamos ouvir sempre a voz de Deus. É o meu desejo, é o desejo do meu coração, é o desejo para todos nós e que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amo estar na Tua casa, ó Pai, lugar onde permanece Tua glória. O meu prazer é estar em Teu altar,
contemplar a tua face, ó Pai. Amo estar na tua casa, ó Pai, lugar onde permanece tua glória. O meu prazer é estar em teu altar, contemplar a tua face, ó Pai. Quero ter minha vida em teu altar, ser livre pra adorar, sem nada me impedir. Quero ser canal do teu fluir, Senhor, estou aqui, põe a tua vida em mim. Amo estar na tua casa, ó Pai, lugar onde permanece tua glória. O meu prazer é estar em teu altar, contemplar a tua face, ó Pai. Quero ter minha vida em teu altar, ser livre pra adorar, sem nada me impedir. Quero ser canal do teu fluir, Senhor, estou aqui, quero tua vida em mim. Quero ter minha vida em teu altar, ser livre pra adorar, sem nada me impedir. Quero ser canal do teu fluir, Senhor, estou aqui, quero tua vida em mim. Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então, olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém.
Deus é fiel e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, acalma.